Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados, irmãs amadas. Estamos iniciando a nossa aula de missiologia, missões, nesse curso de teologia. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te damos graças nesta hora, pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprender cada dia mais sobre a Tua Palavra, sobre o projeto eterno, sobre a vontade do Senhor para o Teu povo, para este mundo. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nossos pensamentos, nossas ideias, tudo que nós falaremos nesta hora, esteja alinhado com o Teu projeto eterno, Senhor. Nós colocamos nossas vidas e a vida de cada pessoa que estará ouvindo esta aula diante do Teu altar, para a Tua glória. E te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o tema desta aula, o assunto desta aula é a relevância da igreja na missão, ou a relevância da igreja para a missão. Qual é o papel da igreja local, na missão que Deus tem dado? Mas antes vamos rever o que é missões. Missão implica automaticamente em missões. Há uma missão. Antes dessa missão houve uma visão. A visão é de Deus. A missão é da Trindade. É Ele que faz a obra. É a obra da salvação de todo aquele que crê na obra redentora de Cristo Jesus. Então, o que é missões? É o ponto da partida do Evangelho. Nós falamos na aula anterior, vocês devem ter escutado já também, que a igreja tem uma tarefa principal. Qual é a razão da existência do povo de Deus? Desta família chamada pela palavra de Deus, a família de Deus. Qual é a tarefa? Missões é o ponto da partida do Evangelho. Se preocupa com anunciar o Evangelho de Cristo a todo o mundo. Igreja deriva dessa palavra, desses termos gregos que é eclesia. Significa eco, fora, e kaleo, chamado, ou chamar. O chamado para fora, a eclesia, chamados para fora da rotina, do convívio, dos interesses, da pressão, se se pode dizer assim, do mundo. Romanos 12, 1 e 2, lembra esse texto? É muito importante, fazendo uma parênteses, de que o Filho de Deus, o povo de Deus, quem é que faz essa missão? Quem é o enviado? Todo aquele que nasceu de novo, que nasceu para Deus. Todo aquele que é salvo e é selado com o Espírito Santo. Este é chamado Filho de Deus, servo de Jesus. Vamos ver mais na frente sobre esses nomes que a Bíblia fala para a igreja. Então, esses chamados do mundo, da rotina, da convivência, da opressão, da escravidão do mundo, chamados para fora para termos uma novas obras, novos pensamentos, novos desejos, novo caráter. Na verdade, esse é o maior milagre que acontece na vida do homem, do ser humano. O maior milagre na vida do ser humano não é que ele seja curado de uma doença incurável, segundo a ciência. Não é. O maior milagre que pode acontecer em um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, em qualquer pessoa, não é que ele seja abençoado e tenha uma empresa muito lucrativa. Muita gente pensa assim: o Senhor me abençoou e fez um milagre na minha vida. E a família tem empresas que dão muito lucro. Não é esse o maior milagre. O maior milagre não é que a família ande tudo bem. Amizade, convivência, marido, mulher, filhos, netos, e aí vai. Há famílias que vivem assim com uma harmonia muito legal, muito boa. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é que Deus
tenha feito que você tenha o seu DNA. Ele te fez filho seu, te fez nascer de novo por meio da proclamação da palavra de Deus. A boa notícia chegou ao teu coração, ao meu coração, e nós não fomos rebeldes, fomos atraídos pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Esse é o maior milagre. E Deus colocou o caráter dele, o caráter de Cristo está sendo, ou seja, formado em nós. Este sim é o maior milagre. Você e eu, a igreja, tem um amigo meu que fala assim: você crê na palavra, você é um crente, então você tem esse o maior milagre aconteceu na tua vida. Mas falando então do papel da igreja, a relevância da igreja na obra missionária, diz respeito a uma realidade acessível, a uma mensagem para ser dada. E falando disto, se a igreja é o único povo, o povo de Deus, os santos de Deus são o povo eleito por Deus, é o povo que tem a legítima autoridade para levar essa boa notícia para o mundo que está perdido. Então, queridos, falando sobre o que é missões, é o ponto de partida do Evangelho. Uma igreja local, uma assembleia, um grupo de pessoas, falando aí, o ponto de partida, o que é missões? O ponto de partida do Evangelho. Se preocupa com anunciar. Amém? Se preocupa com anunciar o Evangelho de Jesus a todo o mundo. Essa é a missão que a igreja tem. Há dois pontos nessa missão, nessa obra missionária. O primeiro ponto foi a obra feita pelo dono da igreja, pelo Senhor da igreja, o legítimo rei. Essa expressão eu não inventei, eu escutei homens de Deus falando. Há um legítimo rei. O mundo, a história da humanidade está cheia, recheada na história de pessoas que se consideraram, se autodenominaram reis, ou foram reis de alguns povos, de alguma geografia específica. Alguns deles quiseram ser reis ou governantes de todo o povo da sua época. São reis e governantes desse mundo, mas realmente há um legítimo rei das nações. A Bíblia o declara assim: ó Rei das nações, quem não te temerá, ó Rei? Quem não glorificará o teu nome? Haverá um dia em que todas as nações da terra reconhecerão os grandes e os poderosos, como diz a Bíblia, dobrarão os seus joelhos e declararão, toda língua declarará: Jesus Cristo é o Rei. Mas por que estamos falando isso? Porque nesse propósito, nessa ideia da relevância da igreja, na obra missionária, na obra de levar a missão para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as épocas da história da humanidade, a mensagem de salvação, de reconciliação com o Criador. A primeira etapa foi a obra do rei legítimo. Por isso que falamos essa história, essa metáfora. Os reis da terra, eles tiveram o seu reinado, o seu governo limitado, mas eles dependiam de Deus, do rei legítimo. O rei legítimo é quem coloca reis e quem tira reis, assim diz a Bíblia. Ele levanta e ele abate. Houve um rei que por sua grandeza, ele se ensoberbeceu, ele se encheu de vaidade e ele não deu glória a Deus, e Deus disse para ele: você será considerado como os animais, as feras do campo, por 7 tempos.
e ele teve um coração como os bois, como os animais selvagens, e comeu erva como comem os animais, e depois desse tempo ele foi trazido de volta. Estamos falando de Nabucodonosor. Mas então, o rei legítimo, ele interveio na história dessa humanidade que estava condenada, separada para sempre, sem chance, sem esperança. E esse rei legítimo fez uma obra de salvação, porque Deus amou as famílias da terra. Eu gosto de fazer essa tradução. Não é que seja uma tradução, mas Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou as pessoas de todas as famílias, de todas as etnias, de todas as raças, de todos os povos, de todos os tempos. Não importa aonde eles estejam, não importa a estratificação social, se eles têm ou não degree ou faculdade ou não, cultural, financeira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele semeou, Deus, o coração de Deus, o coração do Pai, o coração do Filho, ou seja, a essência da Trindade é uma Trindade, é Deus que salva, Deus que ama ao ponto de se doar. Então o rei legítimo veio, ele interveio na história, ele criou. Quando houve afastamento, o pecado, a rebelião, a tentação, tudo aquilo que a gente conhece no Gênesis, o homem morreu. Sendo que Deus tinha dito a Adão, o dia que você comer dessa árvore, ou desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrendo, morrerás. Nas 3 áreas da tua vida, morte espiritual primeiramente, morte da alma, morte das emoções, horror, culpa e morte física. E finalmente a morte eterna. Morrendo morrerás. O rei legítimo veio, porque amou ao mundo e ele se doou. É necessário que eu morra. Por isso quando Pedro, discípulo amado, aguerrido, pronto, disposto, e até um pouquinho mais. Passava às vezes do limite. Um dia pegou a espada e arrancou a orelha de um, acho que ele queria arrancar a cabeça. Não dá. Como que arranca só a orelha? Jesus falou, Pedro, quem a espada se defende, a espada mesmo morrerá. Você está semeando violência. E ele morreu mesmo assim. Foi morto de uma forma trágica, uma forma terrível, né? E Pedro disse, não permita, Senhor, que te aconteça isso. Quando Jesus estava dizendo, é necessário que o Filho do Homem morra para a salvação. Não permita, Senhor, que não aconteça isso para trás de mim, Satanás. Que coisa, né? Esse escândalo, você não entende. Mas Pedro foi chamado e foi. Quando te convertas, Pedro, você vai cuidar das ovelhas. Você vai ser útil no reino, na missão. Então o rei legítimo fez essa obra. Esse é o primeiro ponto. Ele manifestou a glória de Deus. Ele pregou o evangelho. Ele disse, o reino dos céus chegou. Quando João estava preso, ele disse, os discípulos vieram, mestre, o nosso mestre, porque eles eram discípulos de João. João está querendo saber se és tu mesmo o Cristo ou esperamos outro. E ele disse, falem para João que os cegos estão vindo. Os mortos ressuscitam. Os paralíticos andam. Os leprosos são sarados. Aos pobres é anunciado o evangelho. A poder, a virtude, eu vim com todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Esse foi o primeiro ponto da missão. O rei, o dono da obra, o senhor da obra, o dono da igreja, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno serão despedaçadas, não vão resistir.
quando a igreja avance, quando a igreja cumpra o projeto da missão. Há uma missão. Esse é o primeiro ponto. Jesus o fez com autoridade, com sinais, prodígios e maravilhas. E agora a igreja tem que fazer a mesma coisa. Missões no Novo Testamento, há 5 textos que nos falam. Não vamos lê-los todos, apenas um. Vamos ver. Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15. Ide, portanto, ide, pregai o evangelho a todas as nações. Lucas 24, 47 e 48. Como são importantes esses textos. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Testigos, como diriam no espanhol. Você é a minha testemunha. Você esteve comigo e agora ninguém pode impedir que você fale aquilo que eu fiz na tua vida. Houve um cego de nascença que ele foi curado pelo Senhor Jesus. E os fariseus, os saduceus, disseram para ele, ei, dá glória a Deus, porque nós sabemos que este homem é um pecador. Falando de Jesus. Por favor. Aí, deixa eu dar uma pausa, por favor. Aí agora, o Senhor Jesus sarou este cego de nascença. E os fariseus, os religiosos daquela época, que queriam uma ocasião para matar a Jesus Cristo. Porque para eles era escândalo. E o cego disse, eu não sei quem é. Quem é aquele homem? Eu não conheço. Mas ele me mandou uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Ninguém pode arrancar isso. E ele pregou e profetizou para aqueles. Depois ele pergunta, vocês querem se converter também para ele? Querem ser seus discípulos? Olha que ousadia. Aí eles o expulsaram da sinagoga. Mas então, a igreja não pode fazer diferente. A igreja precisa exercer a mesma autoridade do rei legítimo. Ele começou nessa forma e assim tem que continuar a obra das missões. Missões sem o poder do Espírito Santo não podem ser feitas. Algumas pessoas estão falando e fazem pesquisas e análises de como estão as missões. Não é o assunto dessa aula. Como está o avanço missionário, os desafios missionários, o que falta, quais são as carências, quais são as necessidades dos missionários. Quem são os missionários? Homens e mulheres que entenderam a visão, que são servos e que estão doados, fora do convívio da atividade física. Estão fora das estruturas materiais da igreja. Eles estão fazendo a obra, seja urbanas, nas ruas. A Igreja da Paz tem esse trabalho, graças a Deus. Mas há um grupo pequeno, e nós temos esse problema, essa dificuldade. O que eu vou falar, talvez os irmãos já sabem. De que esta obra, a obra missionária, o papel da igreja, as missões, são o princípio, o meio e o fim. É a razão de ser da igreja. É o fundamento da igreja. É a tarefa principal. Vai por todo o mundo, prega o evangelho. Na mesma hora que está pregando o evangelho em Jerusalém, faça-o em Judeia. Ou seja, na tua casa, no teu bairro, teus vizinhos, teu Jerusalém. Faça-o também nos bairros vizinhos, na Judeia, na cidade. Na mesma hora, paralelamente, no mesmo tempo, Jerusalém, Judeia, também vai para Samaria. Ora por Samaria, ora pelos outros estados, ora pelos outros países. Ou estados, né? O país todo, o Brasil todo. Na mesma hora que estás em Jerusalém, Judeia, Samaria, nesse mesmo momento você tem que ir para as nações. Essa é a visão missionária. Esse é o projeto do rei legítimo. Ele fez
Isso em 3 anos e meio, Jesus foi 2 vezes, subiu e desceu para Jerusalém, fazendo a obra missionária, pregando o evangelho. Ele ia para as praias, ia para os campos, ia para as montanhas, ia para diferentes lugares. Também entrava nas sinagogas, mas ele tinha mais, ia para as casas, onde o povo apelava ou acudia em multidões. Algumas vezes ele pegava um barco e ia para a praia, se afastando, para usar também aquele eco, que coisa, né? Não tinha caixas de som. Eu acredito a voz do Senhor suave, mas poderosa, potente. E ele falava para as multidões. Havia momentos no texto bíblico que fala que o Senhor fazia a obra missionária, ele a cumpriu. 200.000, alguns pesquisadores falam, ou 250.000, outros falam até 300.000 pessoas nessa área que ele tomou. Não? Em todo esse círculo, ele fez a obra missionária completa. Treinou discípulos, que nós vemos isso, veremos em outra aula. Base para a obra missionária é treinar pessoas. Alguns erros, algumas coisas que a gente vê pessoas que não treinaram um sucessor, terminou aí. O caso de Josué, né? Moisés treinou, ele discipulou Josué. Josué não fez isso. Depois que Josué morreu e os velhos morreram, os que viram os milagres, os jovens que nasceram, eles se desviaram. É outro assunto. Então, queridos, a missão da igreja é exercer a mesma autoridade. O que devemos fazer? Testemunhar. Seja minha testemunha. Recebereis poder para dar testemunho. Falar, pregar. Alguns falam, mas eu não sei pregar. Então fala, conversa. A pregação no sentido mais simples da palavra, se pode dizer simples, mais clara da palavra, pregação, a homilia, a pregação é uma conversa, que tem alguns pontos, onde o evangelho é o centro, onde Cristo é o centro, o que ele fez, o que ele faz, o que ele continua fazendo, o resultado da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. E depois dessa pregação, alguns vão ser consolidados. Eu gosto muito dessa expressão, e não é que eu estou fazendo, eu preciso me aproximar de novo a esse princípio bíblico, a esse princípio que foi dado pelo Rei, pelo Senhor Jesus. Discipular. O Senhor Jesus chamou aqueles que ele quis, aqueles que ele convocou e os discipulou, esteve com eles. Os ensinou, os pastoreou, conviveu com eles. Discipulado no sentido mais amplo é caminhar junto, comer junto. Oh, como nós precisamos isso. Meu Deus, nos ajuda. Um discípulo, um filho, às vezes o filho, nos primeiros dias, né? Nascido, o pai fica com ele o tempo todo. Como é precioso, oh, saudade que eu tenho. Meu filho talvez vai escutar essa mensagem, mas ele está com 28, fala, pai, vou fazer 29, pai. Minha filha vai fazer 30. Ela não tem medo com isso, não fala, papai, tu tá velho, viu, pai? Eu já estou velha, estou com 30, imagina. Mas que vontade, eles cresceram com o pai brincando com eles o tempo todo. Falando, me permita a transparência, foi a minha experiência. Da mesma forma, nós temos que fazer na vida espiritual, filhos espirituais, parir filhos espirituais, gerar filhos espirituais, no quarto, na oração, no clamor. Depois que o Senhor nos dê, pedir ao Senhor, dá-nos filhos, porque esta obra é sobrenatural, a obra de salvação, a obra de evangelização, a obra das missões não se pode fazer no braço, na força. Alguns estão fazendo. E há um crescimento mesurado ou medido, de alguma forma. Não temos 500 pessoas, mas há atividades, há programações, não é ruim, não é mal. Mas quando passa a peneira, e eu creio que esse tempo é um tempo de peneira na igreja, eu não tenho dúvida. Não sou o primeiro que fala isso, não serei o último.
Onde estão as multidões? Deus permite, Deus queira que muitos deles, e eu creio que Deus está fazendo isso para na hora da prova, da dificuldade, Ele tirar, quando se aperta, o que se aperta? Para tirar o óleo, a uva, né? Se aperta a uva para tirar o suco, na hora do aperto, na hora do deserto, na hora da provação. Então a igreja, mesmo nessa hora de provação, ela vai cumprir sua missão. Onde? Então estamos vendo, essas são as perguntas de missões, né? Nós não mencionamos, mas estamos vendo. As perguntas das missões, da missão. Onde é o lugar do nosso trabalho? A segunda foi o que devemos fazer? Testemunhar, pregar e discipular. E a terceira pergunta seria: onde é o lugar do nosso trabalho? A igreja está, enquanto caminha, aonde for. O texto da Bíblia fala, muitos textos, mas vem na minha mente Josué, capítulo 1. Josué, olha que eu te mando, que te esforces, sejas valente, não seja covarde. Fala dessas palavras, os textos continuando, seguem falando para Josué. Mas essa palavra não é só para Josué, é para todo crente que recebeu uma missão. Aliás, todo crente tem uma missão, queira ele ou não. Todo nascido de Deus tem a missão, o papel, a tarefa de levar a boa notícia de salvação. Aonde? Aonde for. Se tu és um pai, quando entrares na tua casa, fala com os filhos. Eu sou muito grato a Deus porque a minha primeira infância, o que eu mais lembro de pequenininho, 3, 4 talvez, eu tenho algumas lembranças bem pequenas, mas eu lembro, esses 3, 4 anos provavelmente, e papai e mamãe, o culto de família. 5 anos eu lembro mais. 6, bastante memória. 7, já vem mais memórias mais claras. 8, e aí vai. 9, 10, 11, 12. A primeira, segunda, terceira infância. A primeira adolescência, segunda adolescência, como que fala? 13, 14, 15. Depois dos 15 irmãos, meu pai um dia falou, e eu fiquei com uma dor no meu coração. Até onde eu consegui, ele falou essas palavras. Nas palavras dele. Eu fiz. Agora vocês são donos do seu nariz, ele falou. Já conhece essa expressão? Agora vocês estão crescidos, filhos. Agora eu estou chamando, e eu lembro quando ele chamava, vão para o culto familiar, mas já tinha menino Caleb com 19, 20, Josué 18, Ruth com 17, eu com 15, Moisés com 12, 13, Elizabeth com 8, e a pequenininha com 1 ano, a Miriam. E ele às vezes fazia com os pequenos, porque o pai, tem que ir para a faculdade, o pai, tem que ir para não sei onde, e trabalho, pai. Já não conseguia fazer, mas cumpriu a missão. E pode acontecer o que for, toda a minha vida eu lembro disso. Tem horas que, na minha adolescência, na minha juventude, eu fiquei parecendo um pródigo, parecendo não, eu era um pródigo. Eu fiquei um tempo afastado. Mas lá onde eu estava, havia uma voz que ecoava, havia lembranças gloriosas na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar aqui não. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Meu pai, eu sabia, quando eu chegava, às vezes quase nas madrugadas em casa, depois de alguns lugares que eu não via, mas tinha muito perigo. E pai sabia disso. Adolescente, 15, 16, 17. Aliás, aos 17 o Senhor já nos chamou para a obra, nós reconciliamos. E encontrava ele orando. Às vezes, se eu queria abrir a porta em silêncio, ele estava do outro lado. Entra, meu filho. Eu esperava a bronca. Já não havia mais bronca, eu já não era mais menininho, já não havia mais surra, porque no início eu fazia coisa que merecia disciplina. Eu esperava,
tudo bem, meu filho, que bom que você está bem. Ia lá, estava dormindo, ele ia lá orar por nós. Senhor, perdoa, quem sabe meu filho fez alguma coisa errada. Fazia um altar de sacrifício ao Senhor. Perdoa os pecados do meu filho, Senhor. Eu lembro, eu ouvi isso. Como é glorioso. Papai, não para de orar pelos teus filhos. Faça a obra missionária no teu campo missionário, a tua casa, o teu tesouro maior. Então, a igreja não pode fazer diferente. Como fazer? Com unção, com poder, com sinais, com prodígio. É como aquela história que fala, as pessoas no mundo estão com fome. Fome de Deus, fome da verdade. Não há paz, não há segurança, não há gozo, há um engano, há uma alegria mentirosa, passageira, prazeres carnais, depois vem o horror, a culpa, o medo, a opressão, a escravidão. Quem comete pecados, quem anda na prática do pecado, todos os pecados, ele é escravo sim, ele está sendo escravo de um amo. Então, é como a igreja, o papel da igreja, a forma da igreja fazer tem que ser assim, falar para o mundo. Ei, vocês que estão ali, ou nós podemos ir, às vezes sem palavras, às vezes com atitudes. Atitudes de amor, atitudes de perdão, atitudes de compaixão, de misericórdia. Como é poderoso um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Por isso falamos já várias vezes aqui nessa aula. Não pode se fazer a obra missionária sem a unção do Espírito, sem ser cheio do Espírito, transbordante do óleo, não falte óleo. Essa foi a mensagem no domingo passado. Você tem sede de Deus? A mensagem da escola dominical desse domingo que passou. Você tem fome, sede de Deus, ou você está satisfeito? Eu tenho fome. Cada vez que a gente se aproxima mais da glória, da presença de Deus, a gente percebe, meu Deus, eu não posso sair daqui. Fora do Senhor, longe do Senhor, a fome, a pavor, a necessidade, a miséria. Houve um tempo no povo de Israel que aconteceu isso que estava tentando falar. Vamos terminar essa história. O mundo está com sede, com fome, em pavor, morrendo, escravo. Sim, no mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo. A forma de viver do mundo. Então, e a igreja está ali para quê? O papel da igreja principal é falar para o povo. Olha para a gente. Vejam o que nós estamos fazendo. Olhem como nós tratamos aos nossos doentes. E mundo, olhem como a igreja está tratando aos feridos, aos oprimidos por Satanás, aos depressivos, aos que estão com desejo de morrer, aos suicidas. Olha como a gente olha para as viúvas, para os pobres, para os órfãos. Esse é o papel da igreja. Somente uma igreja, um povo cheio do Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Porque de outra forma, mesmo estando na igreja, se esse homem, essa mulher não é cheio do Espírito de Deus, se ele não conhece, não aprendeu a visão, se ele não nasceu de novo ou não está vigiando, ele vai ficar do mesmo jeito do mundo. Vai querer agir da mesma forma que age o mundo. E o Senhor disse, ei, basta, chega já o tempo da sua ignorância. Quando vocês estavam no mundo, esses são os gentios que fazem. Para eles, o que é maior se assenta na mesa e chamam seus escravos, e os escravos não têm direito de comer. Me serve a mim. Isso que diz o texto bíblico. Me serve a mim, fique em pé aí, porque eu posso precisar de alguma coisa. E assim são os senhores no mundo. E depois você vai lá no fundo, vai lá e coma lá na cozinha. É um texto bíblico que eu estou transliterando. Não tem direito. Eu escutei isso de um irmão, meu coração ficou apertado. Melhor não vou falar não. Pode ser que ele escute. Acho que mudou.
homem de Deus, nascido de Deus, usando pessoas como escravos, que Deus tenha misericórdia. Às vezes talvez não é essa a intenção, essa a ideia, mas está, na prática está assim mesmo. São servos. E Ele é o Senhor. Não é essa a visão. Não é essa. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, a missão da igreja é demonstrar a presença na realidade da história da humanidade. Veio o rei, o legítimo, e ele vai reinar. Ele voltará. A igreja é a boa notícia. A igreja confronta todas as realidades promotoras de morte e de escravidão. A igreja exerce autoridade e liberta as pessoas da escravidão do mundo. E da escravidão religiosa também. Algumas congregações, igrejas, eu tenho pena de dizer, mas eu quero dizer, eu preciso dizer, denominadas cristãs, crentes, cristãs, tem até o nome, mas não é verdadeira igreja. Não são os seus interesses. Há interesses como se fosse viver no mundo para sempre, como que não estamos sendo de passagem. É igreja, é povo de Deus, é hospital. Há interesses mais para as coisas materiais do que as vidas, a solução dos problemas. É um caso muito sério. Então, queridos, quais são os nomes que se dão à igreja? Há vários nomes que se entregam para a igreja, que é dado para a igreja. Por exemplo, Colossenses 3:11 fala, meus irmãos, foram chamados de irmãos. Não está no PowerPoint ou nas slides, mas queremos encerrar esta aula falando um pouquinho sobre isso. Colossenses 3:11 foi chamado a igreja de irmãos. Em Gálatas 2:20 fala, foram chamados de crentes. Com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Como é importante que o missionário entenda também e grave e se mergulhe nos textos da Bíblia. Quando aparece a oportunidade, o Espírito de Deus vai trazer a lembrança, esse texto da Bíblia, para que possa falar, e não seja só palavras que falemos, mas nomes dados à igreja, a esse povo que tem autoridade legítima. É o único povo na terra que foi lhe dado essa tarefa pelo rei. Outro nome dado também à igreja é santos, separados para Deus. 1 Coríntios 1:2. Sois santos. A gente diz, não, eu não sou santo, não. Ainda estou na prática do pecado, então vigia. Para de fazer o que está fazendo. É santo sim, porque o Senhor disse, estáis santificados, já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanece na palavra, permanece na fé. Aquele que persevera até o fim, esse é salvo. Outro nome dado aos cristãos em Atos 11:21. Cristãos. Os cristãos. E finalmente, a penúltima, em 2 de Timóteo 2, verso 3, fala, sois soldados, exército. Igreja chamada de exército do Senhor. Romanos 1:1, o apóstolo Paulo fala de uma forma, como que pode falar? Magistral. Que palavra bonita. Ele fala de uma forma com tanta propriedade. Algo que todo crente, todo homem, toda mulher de Deus, nós deveríamos memorizar e guardar. Eu confesso que não memorizei ainda. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 1:1, fala, Paulo, servo de Jesus Cristo.
chamado para ser apóstolo. Primeiro, antes do apóstolo, ele falou: Paulo, servo eu, tenho consciência quem sou eu. Eu sou servo. Jesus falou isso. Vede como no mundo são tratados. Nos gentios, no mundo, o poderoso, ele se senta. Isso que eu falei no início, antes um pouquinho. E os servos estão aí ao seu serviço, mas entre vocês não vai ser assim. O que é maior, o que entendeu mais, o que tem mais dons espirituais, naturais, conhecimento, revelação, entendimento, rema, o que é o mestre, o que é o apóstolo, o que é o servo, o que é o pastor, seja o maior ou o menor. Que coisa, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para as nações. Então, queridos, indo para a parte final, 1 de Pedro 2:9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido para uma missão. Tudo isso o Senhor fez. O rei morreu, mas o rei, ele teve que pagar esse preço do resgate, mas o rei voltará. E ele vai pedir contas. E ele deu essa autoridade. Igreja, vamos pedir ao Senhor: Senhor, nos acorda, nos desperta, Senhor. Porventura a gente está ainda num sonho, está desviado, está engodado, está seduzido por este mundo, pelas minhas paixões. Ainda há argumentos gigantes na nossa alma que tenho que destruir, tenho que derribar. Esses argumentos, essas ideias, essas paixões, desejos que me desviam do papel claríssimo, evidente. Prega o evangelho, faça a obra de evangelista, fala, prega e, se possível, fala, como alguém falou isso, prega com tua compaixão, prega com tua amor, ora. O missionário no campo clama ao Senhor por ele, faça a obra missionária. Pese ao Senhor, um dia quando tinha 17, Senhor, levanta missionários, e Deus levou uma missionária daqui do Brasil para o Peru. Mulher estava acesa, acendida no fogo do Espírito Santo, ela juntou a cidade toda. Piura é 3 vezes Conquista, provavelmente. Piura e Castilha é um outro distrito, mas é Piura. 700, 800, quase 1 milhão, não é 3 vezes não, por aí. Umas 40 denominações, umas 100, 200 igrejas naquela época, 1985. Missionária Claudicea da Silveira, saiu de Recife, veio para João Pessoa, foi para Portugal trabalhar com ciganos. E depois voltou para Recife, para João Pessoa, e foi enviada para Piura, norte do Peru. Pastor Lúcio Guerreiro, meu pai, estava aí orando: Senhor, manda alguém para esse trabalho missionário. Ela chegou, ficou 1 ano na primeira igreja batista, e eu vou contar essa história. E o pastor da igreja disse: não, missionária, a senhora veio só para ficar conosco. Essa era a ideia dele. Ela disse: pastor, por favor, me permita fazer aquilo que o Senhor já nos deu, já fizemos em várias cidades, vários países. Não, irmã, esse ano você é exclusiva nossa. E ela respeitou, tudo bem. Ficou 1 ano com esse pastor aí na igreja, só com eles, não, nos trabalhos, evangelizando e saindo, fazendo, ensinando eles missões, tal. Depois do ano cumprido, ela disse: Deus, o Senhor me mandou para fazer uma obra nessa cidade, nesse país. Me mostra, Senhor. E o pastor Lúcio Guerreiro estava orando, e nós estávamos orando. Igreja Alfa e Ômega. Era a 3ª igreja, ele tinha fundado essa igreja. Ele já tinha sido pastor da primeira. E bom, resultado, missionária Claudicea falou: pastor Lúcio, por favor, me deixa trabalhar. Você é resposta de oração, minha filha. Ela chegou ali e fez um trabalho na cidade toda. Se casou com o líder dos jovens, filho do presidente dos diáconos, pastor Manuel Ayala, agora é pastor. E eu nunca vi tanto cigano na cidade de Piura, porque quando há unção, o Senhor é quem trai, Ele quem faz a obra.
Pode falar amém. Se formou uma igreja dos ciganos. A minha irmã e eu cantávamos em cigano. Até agora eu lembro algumas músicas, louvores na língua dos ciganos. Vieram ciganos de outros lugares, de outros países. E ali em Piura, houve um festicanto, um negócio lá que era cantos de várias igrejas. Em um teatro da cidade, com os ciganos. Se converteram. Foram levantados obreiros. Depois de uns anos ela casou, teve 3 filhos, foi para Portugal. Depois foi para a Sérvia. Como arde a chama do Espírito Santo. Eu oro por ela todo dia. Estão lá, os 3 filhos estão casados com 3 meninas portuguesas. Tem uma família linda. Por que estou contando isso? Sou geração eleita. Eu conto isso porque esse é testemunho. Há muitos outros. Missionária Ivete saiu daqui, terminou seu curso de missiologia em João Pessoa, Paraíba, Betel, e foi para Peru. Ela também foi para a igreja Alfa e Ômega. Deus levantou missionários e fez um trabalho com o pastor Lúcio. Depois que eu vim para o Brasil, foi para outros países, fui para os Estados Unidos e tal. Ela saiu do Peru, foi para o Equador, ela está lá semeada. Fala espanhol que parece uma nativa. Vamos orar por eles, missionários. Você e eu temos uma tarefa. Sustenta. Pode pregar? Pode. Tem que pregar. Em todo lugar, em todo tempo. Como? Com a unção do Espírito Santo. Ainda não foi cheio do Espírito Santo, peça. Porque o Senhor é promessa de Deus. Peça que o Senhor dará o Espírito Santo àquele que quer, àquele que pede. Não se faz missões sem o poder do Espírito Santo. Sem compaixão. Aonde? Em todo lugar, aonde for. Caminhando, prega. Faça discípulos. Peça ao Senhor. Fala com o pastor. Pastor, por favor, me inclui no trabalho. Há muito para fazer. O quê? Fazer isso. Em todo lugar. Por quê? Porque você é irmão. Porque você é crente. Porque você é santo. Porque você é cristão. Parecido com Cristo. Você é soldado do exército que não conhece derrota. Você é servo. Vamos orar. Pedir ao Senhor, nos ajuda, Senhor. É relevante. É importantíssima a obra. Só a igreja pode fazer. O maior milagre quando começamos, creio que falei no início, não falei. O maior milagre não é que Deus te cure de um câncer. O maior milagre não é que Deus te dê uma família, que todos estejam bem, em harmonia, e tenham uma empresa, que haja abundância dos bens materiais, de riquezas. É um milagre, uma bênção, mas não é o maior. O maior milagre não é que Deus levante homens da sepultura ou liberte dos demônios, da escravidão, do vício, das drogas, do sexo ilícito. O maior milagre é que Deus te chama e Ele coloca do seu DNA em ti. E Ele te chama, você é meu filho. Te dá um novo coração, te dá o batismo, o selo do Espírito Santo. Você estávamos mortos, nós estávamos mortos. Antes éramos escravos, apartados de Deus. Não éramos família de Deus, agora somos família de Deus. Ele colocou o seu DNA em você. Você tem o caráter de Cristo. A unção do Espírito Santo. Esse é o maior milagre. Para que tudo isso? Porque houve um preço pago. Jesus pagou a tríplice missão que é Deus é Rei. Jesus pagou o preço e a igreja serve ao Rei que pronto virá. Façamos uma oração. Que o Senhor nos abençoe e nos levante. Levante uma obra missionária. Eu creio que esse é o tempo da maturidade, da colheita. Eu creio, o Senhor falou conosco ano passado. Está acontecendo. Que Deus mede das medidas que Ele tem. Maturidade, crescimento e colheita. Vai acontecer. Está acontecendo em nome de Jesus. Se disponha, porque o Senhor quer contar contigo. Senhor Deus, te damos graças. Obrigado, meu Pai, pela tua graça infinita, misericórdia. Obrigado, Rei da glória. O Senhor é o Rei legítimo, o Senhor é o Rei da glória.
Quem é como tu? A quem nós te compararemos, Senhor? Não há outro. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos permite, nos deu essa graça de chamar-te Deus, não somente Deus, Senhor, mas Pai, amigo, em Cristo Jesus, no Espírito Santo. O Senhor não somente nos salvou e está conosco, mas o Senhor decidiu tabernacular em nós, habita em nós pelo seu Espírito Santo. Glórias sejam ao teu nome dadas, Pai. Levanta uma igreja percebida, acorda-nos, Pai, do sono, da mesmice, da mediocridade, Senhor. Faça o que tem que ser feito, mesmo nesses dias de dificuldade, porque o Senhor está no controle, o Rei da Glória está no controle de todas as coisas. E a igreja caminha avante. A igreja do Senhor é o único órgão, é o único povo que está legitimamente ungido para fazer a diferença, para levar a salvação em Cristo Jesus. Dá-nos vidas por herança. Clamamos que a tua palavra, Senhor, se cumpra. Dá crescimento, maturidade à igreja, de tal forma que nós não sejamos mais crianças pedindo, mas que tenhamos crescido, Senhor, para sermos usados pelo Pai no seu reino. Nós te pedimos, Senhor, dá-nos graça, entendimento, revelação, maturidade, para ver e para fazer acontecer a colheita extraordinária antes da volta do Rei da Glória. Nós te louvamos, meu Deus. Abençoa cada aluno, cada pessoa que está ouvindo. Obrigado, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amados. Paz do Senhor.